Fala aí, pessoal. Nessa sequência de vídeos sobre trigonometria, hoje a gente vai ver uma aplicação da trigonometria dentro de polígonos regulares na circunferência. Isso pode ser tanto para polígonos regulares inscritos na circunferência, que é escrito por dentro, quanto circunscrito, que é escrito por fora, beleza? Mas é a aplicação de trigonometria só, a gente vai ver. Vamos começar falando do triângulo equilátero. A gente vai ver alguns exemplos de polígonos inscritos na circunferência, ou circunscritos, e a gente vai ver que isso tudo é aplicação de trigonometria, beleza? Então, aqui, o triângulo ele está inscrito na circunferência, porque ele está por dentro, e a circunferência está circunscrita ao triângulo, porque está por fora. Beleza? E esse pontinho O é o centro da circunferência, beleza? Que vai coincidir também com o centro do polígono. A gente já falou isso lá quando falou de propriedades do triângulo, beleza? Se o ponto O é o centro da circunferência e o ponto B é um ponto na circunferência que coincide em ser um vértice do triângulo, esse segmento de O até B, ele vai ser o raio da circunferência circunscrita. Beleza? Eu tenho raio para todos os lados e todos os raios têm o mesmo tamanho, né? Então, se eu ligar o O até o A, também vai ser raio. Beleza? Ok? Que propriedade eu tenho interessante aqui? O raio da circunferência circunscrita, ele é bissetriz do ângulo interno do polígono. O que isso significa? Que o ângulo formado pelo raio com o lado vai ser metade do ângulo original. Então, pensa comigo. No triângulo equilátero, quanto mede cada ângulo do triângulo? 60 graus. Então, como o raio é a bissetriz, entre o raio e o lado vai formar um ângulo de 30 graus. Beleza? Certo? Não vou demonstrar isso na aula. Vamos só entender essa propriedade e guardar aí no nosso coração, beleza? Ok? Vamos então aprender um novo elemento. Um novo elemento, que é esse carinha aqui, ó. Ele sai do centro da circunferência, atinge o lado, formando ângulo reto. Beleza? Tudo bem? O nome desse cara, que eu chamei de Azinho aqui, é apótema. Beleza? Apótema. É uma palavrinha que a gente não costuma muito usar, mas então isso significa o quê? Que se eu usar, eu vou saber o que é. Apótema. Ele sai do centro da circunferência e divide o lado ao meio. Então, aqui ó, é L sobre 2. Beleza? Dividir o lado ao meio. E ele é perpendicular, ou seja, forma ângulo de 90 graus. Ok? Ok? Outra propriedade do apótema é que ele é o raio da circunferência inscrita. Lembra? Circunscrito é por fora. Então, essa que a gente está vendo aqui, por fora, é a circunscrita. Quem seria a circunferência inscrita? Seria escrita por dentro, ó. Essa daqui. Beleza? Quem é o raio dessa circunferência vermelha que eu desenhei? O apótema. Beleza? Certo? Só que, para agora, a gente vai focar naquele triângulozinho retângulo que formou aqui. Então, eu vou tirar essa circunferência e vou focar nesse triângulo retângulo que formou aqui, porque a nossa aula é de aplicação de trigonometria, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Já sei um dos ângulos, não sei? Sei ali as medidas, apótema, raio e metade do lado, certo? Mas pode ser que eu não consiga, de cara, encontrar esse ângulo aqui, ele seja difícil de calcular. Aqui foi fácil, né? Porque triângulo tem ângulo de 60, metade de 60 é 30. Mas às vezes vai ser mais fácil a gente calcular pelo outro ângulo, de cima.
Beleza? Como é que eu faço para calcular esse outro ângulo de cima? Preste atenção que isso aqui é importante. Esse ângulo de cima vai ser 360 graus dividido por 2n. Quem é esse n aqui? É o número de lados, beleza? Então, aqui, quem seria? 360 dividido por 2 vezes 3. 360 dividido por 6, 60. Eu já sei que é 60, porque a soma tem que dar 180. 90 mais 30, 120. Para chegar a 180, 60. Mas eu poderia usar facilmente essa formulazinha para saber que esse ângulo aqui é de 60 graus. Beleza? Tudo bem? Existem fórmulas que relacionam lado do triângulo inscrito com o raio da circunferência circunscrita. O apótema com raio. O que eu quero falar para vocês é que isso aqui é a aplicação de trigonometria. A gente não precisa gravar essas fórmulas. Então, se eu sei as relações de trigonometria, eu sei resolver esse tipo de problema. Beleza? Exemplo. Vamos supor, vamos identificar quem é quem aqui na minha história? Vamos identificar quem é quem? Oposto ao ângulo reto, eu sei que é a hipotenusa, certo? Então, o meu raio é a hipotenusa desse triângulozinho aqui. Oposto ao meu ângulo de referência é o 30 aqui, certo? Oposto ao meu ângulo de referência, cateto oposto. Quem sobrou? Adjacente. Beleza? Então, se eu quero a relação, por exemplo, entre o apótema e o raio, vamos supor que lá no problema ele te deu o raio e quer o apótema. Como é que você vai fazer? Ora, eu vou usar o cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto com a hipotenusa, seno. Seno de quem? De 30. Beleza? Seno de 30 eu aprendi que é meio. Se eu não sei o porquê disso, porquê do seno de 30 ser meio, aqui em cima no cantinho vai aparecer um link para o vídeo de ângulos notáveis em trigonometria no triângulo retângulo. Você dá uma olhadinha lá depois. O importante é que, se meio é A sobre R, cateto oposto sobre hipotenusa, quando eu multiplico o cruzado, R é igual a 2A. Os livros e alguns professores dão isso como uma fórmula pronta. Eu não quero que vocês gravem fórmula, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Isso é uma aplicação de trigonometria, e você sabe trigonometria, beleza? Agora, se eu quiser o lado com o raio, o lado é o adjacente, o raio é a hipotenusa, então vai ser cosseno. Cosseno de 30, porque meu ângulo de referência é 30, é adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Quando eu multiplico o cruzado, o que vai acontecer? 2 vezes L sobre 2, o 2 que está multiplicando vai cortar com 2 que está dividindo. Então, vai ficar só L. Então, L é igual a R, raiz de 3. Ok? Então, o lado do triângulo é o raio vezes raiz de 3. O raio da circunscrita vezes raiz de 3. De novo, isso é só aplicação de trigonometria. Não grava, entende. Beleza? Certinho? Esse foi o triângulo equilátero. Mas e o quadrado? O que aconteceria se fosse o quadrado? Eu também teria raios, só que o ângulo do quadrado é um ângulo reto, a gente sabe disso. Então, como o raio é bissetriz, o ângulo que formou aqui é o ângulo de 45 graus. Eu também teria o apótema, mesma coisa, que divide o lado ao meio e é perpendicular. Beleza? Só que agora as relações mudaram. Por quê? Porque o meu ângulo de referência agora é 45, não é mais 30 graus. Mas o raio vai deixar de ser hipotenusa? Não, não deixa de ser hipotenusa. O apótema deixa de ser cateto oposto? Não, porque minha referência está no ângulo de baixo. Se a minha referência estivesse no ângulo daqui de cima, eu mudaria. Aí o lado seria oposto e o apótema seria adjacente. Mas a nossa referência não é aqui.
Nossa referência é lá embaixo. Então, o lado fica sendo cateto adjacente. Beleza? Então, de novo. Se eu quero a relação entre o lado e o raio. Lado e raio. Lado é adjacente, raio é hipotenusa. Então, qual é a relação? Cosseno. Cosseno de 45 é L sobre 2 sobre R. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado, ó. De novo. 2 vezes L sobre 2. O 2 que está multiplicando, corta com o 2 que está dividindo. L. R, raiz de 2. Beleza? Isso, de novo, são formulazinhas que eu não quero que você grave, eu quero que você entenda. Beleza? Certo? Tudo bem? Se eu quiser apótema com lado. Apótema com lado. É oposto com adjacente. Tangente. Tangente de 45 é oposto sobre adjacente. Tangente de 45 é 1. Quando eu multiplico o cruzado, o que vai acontecer? 1 vezes L sobre 2, L sobre 2. Então, o apótema é metade do lado. Beleza? Dá até para a gente ver isso aqui intuitivamente, né? Porque daqui para cima também é apótema, certo? E 2 apótemas formam um lado. Só que nem sempre vai ser intuitivo assim. Então, é bom a gente saber da onde está vindo, né? Beleza? Certo? Ok? Vamos lá, então. E se for um hexágono regular? No hexágono regular, eu também tenho raio. Beleza? Também tenho apótema. Mas a pergunta é, quanto vai medir o ângulo do hexágono regular? Quanto vai medir o ângulo do hexágono regular? Vai medir 120 graus. Não lembro de como calcula o ângulo do hexágono regular? Vai subir aqui o linkzinho do vídeo sobre soma dos ângulos internos e ângulo interno do polígono regular, beleza? Então, se o ângulo aqui é de 120, quem vai ser o ângulo aqui embaixo? 60 graus, metade sempre. Mas, se eu lembrar que esse cara aqui, esse ângulozinho, é 360 dividido por 2n, como a gente já tinha visto lá, esse cara seria 360 dividido por 12, né? Hexágono 6 lados, 2n, 12. 360 dividido por 12 dá 30 graus. Então, mesmo que você não lembre na hora de calcular o ângulo de baixo, porque precisa calcular o ângulo interno do polígono para depois dividir por 2, pode fazer com o ângulo de cima. Só que se eu usar o ângulo de cima, mudam as referências, lembra? O oposto fica sendo de baixo, adjacente fica sendo daqui. Beleza? Mas, como a gente está fazendo com 60 graus, eu tenho que o raio é hipotenusa, igualzinho os outros. O apótema é o oposto. E o lado é o adjacente, beleza? Certo? Então, vamos pensar. Se eu quero lado com raio, cosseno. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Quando eu multiplico o cruzado, o que acontece? 2 que está multiplicando, corta com 2 que está dividindo. Raio vezes um raio. Então, L é igual a R. O lado do hexágono tem a mesma medida do raio da circunferência circunscrita. Beleza? Certo? E se eu quiser apótema com lado? Apótema com lado, tangente. Beleza? Tangente de 60 é raiz de 3. Multiplicou cruzado, o apótema é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Lembrando, essas fórmulas
não são necessárias para gravar. Eu quero que você entenda a aplicação, beleza? Sendo assim, vamos partir para os 2 exercícios e encerrar esse vídeo, beleza? Primeiro exercício do Enem de 2012, é um pouquinho antigo, mas é importante para a gente ver o conceito. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, olha, a base da estátua é quadrada e vai ser fixada sobre uma plataforma circular. O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida do raio adequado para a plataforma em termos da medida do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L que o técnico deve apresentar? Beleza? Então, o que ele falou para a gente? Eu tenho uma base quadrada da estátua que tem que ficar numa base circular da plataforma. Beleza? Então, olhando de cima para baixo, ficaria isso aqui, né? A base quadrada da estátua sobre a base circular da plataforma, certo? Só que isso aqui é o quê? É aquilo que a gente acabou de ver, um quadrado inscrito na circunferência. Posso fazer aquele meu esqueminha do triângulo com um ângulo de 45 graus aqui, raio, apótema e lado. Qual é a relação que ele quer no texto? Olha aí. Qual é a relação que ele quer? A relação entre R e L. O R é quem? Hipotenusa, perfeito. E o L? Cateto adjacente. Então, qual é a relação? Cosseno. Cosseno de 45 é L sobre 2 sobre R. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vai ficar como aqui quando eu multiplicar cruzado? R raiz de 2 é igual a L. Certo? Só que aqui, o que ele falou? Ele disse que a base ela tem que estar integralmente apoiada sobre a plataforma. Isso quer dizer que o lado tem que estar casando certinho na circunferência? Não. Quer dizer que esse raio ainda pode ser maior, o lado tem que ser menor do que isso. Beleza? Então, raio raiz de 2 tem que ser maior do que o lado. Ok? Mas pensa comigo. Pensa comigo. Tem essa relação aqui já? Não, porque o R está sempre isolado. Então, o que vai acontecer com esse raiz de 2 que está multiplicando? Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, R tem que ser maior ou igual a L sobre raiz de 2. Tem essa resposta? Tem sim. Letra A de absurdamente fácil. Beleza? Só, de novo, por que o raio tem que ser maior? Porque o quadrado não precisa estar casando certinho na circunferência. Ele precisa estar dentro. Então, o raio pode ser maior. Beleza? Certo? Vamos para o nosso último vídeo. O último exercício do vídeo. A melhor maneira de alocarmos pontos igualmente espaçados em um círculo é escrevê-los nos vértices dos polígonos regulares, conforme a figura a seguir exemplifica com 6 pontos. Aqui eu só tenho 6, hein? O que ele quer? Ele quer alocar 36 pontos, beleza? Em um círculo de raio 1, isso aqui também é importante. Qual a distância mínima entre esses pontos? Beleza? Beleza? Então, tem vários pontos, eu não vou desenhar todos, vou desenhar só alguns aqui, tá? Esse e esse. Mas eu sei que aqui dentro tem que ter 36 pontos. Então, essa distância que eu estou colocando aqui é a distância entre 2 de 36 pontos. Eu tenho o centro da circunferência, certo? Se eu ligar o centro a um desses pontos, é o raio. Mas o que ele quer é essa distância aqui, ó. É isso aqui que ele quer. Beleza? Isso aqui que ele quer, essa distância. Tudo bem? Lembrando, saiu do centro, dividiu o lado ao meio, formando o ângulo reto, apótema. Pergunta, você sabe quanto é esse ângulo aqui?
Dá até para calcular, né? Você vai calcular quanto mede um ângulo interno do polígono de 36 lados e vai dividir por 2. Ou você pode fazer como a gente estava fazendo, como a gente deu sugestão, mas não fez, que é calcular esse ângulozinho de cima aqui, ó. Como é que calcula ele mesmo? 360 dividido por 2n. Quem é o n? Número de lados. Quantos lados tem? 36 pontos dão 36 lados. 360 dividido por 2 vezes 36. 2 vezes 36, 72. 360 dividido por 72, 5. Ah, Antônio, muito rápido. Pode fazer devagar, ó. 360 dividido por 36 não é 10? Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Beleza? Certo? Mas ele deu até essa colher de chá aqui, ó. Ele deu o seno de 5 sendo 0,08. Por quê? Você quer o lado, não é isso? Ó, distância mínima entre eles é o lado, não é? É o lado. E ele te deu quem? Ele te deu o raio. Ele te deu o raio. O raio é 1. Então, ele quer a relação, de novo, entre lado e raio. É o lado que ele quer, beleza? É o lado. Então, lado. Nesse caso, como o ângulo está aqui em cima, ele é cateto oposto. Raio, hipotenusa. Oposto com hipotenusa, seno. Por isso que ele deu ali a dica do seno de 5 graus. Então, seno de 5 graus é metade do lado sobre raio. Seno de 5 graus, 0,08. Vou multiplicar cruzando aqui, ó. 0,08 vezes 1, 0,08. L sobre 2. E, de novo, o 2 vai cruzar aqui. O L vai ser 0,16. 2 vezes 0,08. Resposta certa, letra C de caramba, que questão fácil, mas também C de acabou o vídeo. Peguem lá os exercícios onde vocês já sabem, nos sites, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não, volta o vídeo. Se mesmo assim não entendeu, bota comentário aí que eu respondo assim que possível. Beleza? Valeu, tchau, tchau.